E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um exercício do nosso terceiro simulado aqui do Estude. O conteúdo que a gente vai trabalhar nesse exercício você encontra no módulo de aplicações das leis de Newton. Esse exercício ele traz para a gente uma obra de arte, onde ele pendura 3 borboletas. É óbvio que aqui eu não desenho as borboletas por incapacidade do meu desenho. Mas aqui está a nossa obra de arte, e ele menciona um detalhe muito importante, que esses fios que estão aqui, eles estão no limite da sua tensão, eles suportam exatamente o peso dessas borboletinhas, cada fio a sua respectiva borboleta. Tudo bem? Essa situação que eu representei aqui, a primeira, é a situação de equilíbrio. O que a gente deve saber? Dessa situação de equilíbrio, a força resultante em cada borboleta vale 0. Ou seja, a soma das forças em cada borboleta vale 0. O que eu posso tirar dessa informação? Quando eu represento as forças que atuam em cada borboleta, vamos pegar a central. Tem a força peso, que a Terra exerce, e tem a força atração do fio. Muito bem, para a resultante dar 0, porque ele está em equilíbrio, essas duas forças têm que se equilibrar. Por exemplo, se peso vale 20 newtons para baixo, a atração tem que valer 20, e assim por diante. Então, como a resultante vale 0, eu posso falar que elas se equilibram, portanto, elas apresentam o mesmo valor. Mas, professor, você disse que, segundo o exercício, a atração é máxima. Significa que o maior valor que ela pode suportar é esse peso. Se ela fizer um valor maior do que esse, se ela fizer uma força maior do que esse, o que pode acontecer com esse fio? Arrebentar. Muito bem, logo em seguida, essa obra de arte ela é transportada dentro de um elevador. O elevador, inicialmente, ele está parado. A gente entra no elevador, ele se encontra em repouso. A velocidade do elevador é 0. O que ele vai fazer? Segundo o exercício, ele vai subir. Nesse momento que ele começa a subir, a velocidade começa a alterar. Portanto, nessa situação, ele está acelerado. E para onde ele vai estar acelerado? A velocidade começa a aumentar, para cima. Então, ele tem uma aceleração para cima. Vou colocar a aceleração aqui dentro, tá? Porque tudo que está dentro do elevador vai ter uma aceleração para cima, inclusive a obra de arte. E aí o que acontece? A gente tem que lembrar o seguinte, se existe aceleração, tem que existir força resultante. E para onde essa força resultante tem que apontar? Por que você representou para cima, professor? Porque a aceleração está para cima. Se a aceleração está para cima, a força resultante está para cima. Mas o que é força resultante? É a soma das forças. Quais são as forças que atuam nesse corpinho? Tração, que eu vou chamar de tração T', já explico o motivo, e peso. A força resultante é a soma das forças que atuam no corpo. Para ela apontar para cima, para ela substituir essas duas e apontar para cima, é porque T' é maior que o peso. É como se fosse um cabo de guerra. Nesse caso aqui, está em equilíbrio. Então as duas têm que ter o mesmo valor. Para resultar em uma força que aponta para cima dessas duas, T' tem que ganhar. Então T' tem que ser maior que peso. Mas T' é a força que o fio exerce. Está superando o limite dele. O limite, segundo o exercício, era o peso da borboleta. Se eu supero, o que pode acontecer com esse fio? O fio pode arrebentar. Mas por que o fio pode arrebentar? Por que o fio pode estourar? Porque começou um movimento vertical para cima. Um movimento vertical para cima acelerado. Então o fio pode arrebentar por causa do movimento vertical. Apesar de não estar escrito com as mesmas palavras da alternativa, é nesse contexto que você vai encontrar a alternativa correta. Beleza? Beijão, pessoal. Até a próxima.